Estamos aqui no programa Tempo de Recomeçar para meditarmos o Evangelho de hoje, sábado, dia 30 de abril de 2022. É o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 16 a 21. Desde já, o convido para ser um missionário conosco, sendo inscrito neste canal. Eu sou Lindaura Gabriel Coelho, da comunidade Santa Terezinha, paróquia Nossa Senhora da Glória. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glórias a vós, Senhor. Andando sobre a água. Ao anoitecer, os discípulos desceram para a beira-mar, entraram no barco e foram na direção de Cafarnaum, do outro lado do mar. Lá já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo a eles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado uns 5 quilômetros quando avistaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se do barco. E ficaram com medo. Jesus, lhes disse: "Sou eu, não tenhais medo." Eles queriam receber Jesus no barco, mas logo o barco atingiu a terra para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, meus irmãos, estamos aqui com uma leitura breve, apenas 5 versículos, porém, nós temos aqui 6 pontinhos para a nossa reflexão. Primeiro ponto: os discípulos estavam juntos. Os discípulos estavam para uma pesca. Tudo isso para nos dizer que é muito importante que estejamos entre irmãos, que estejamos juntos, que estejamos em comunidade. Depois nós vimos aqui que eles estavam vivendo um momento de ventania, um momento de agitação do mar. Aqui nós podemos pensar que juntos nós conseguimos vencer as tempestades que podem ocorrer na nossa vida. Juntos somos muito mais fortes. Daí, mais uma vez, a importância de nós estarmos em boas companhias, entre pessoas de oração, entre pessoas que nos seguram pela mão e que nos garantem que nós podemos vencer as intempéries da vida. Como assim garante? Quando nós estamos ao lado de pessoas que caminham de verdade, que caminham conosco, com os mesmos objetivos, com os ideais bem parecidos que o nosso, certamente, meus irmãos, nós temos um outro temperamento, nós temos muito mais esperança. Certamente somos pessoas melhores. No terceiro ponto, Jesus, quando os discípulos avistam, veem Jesus andando sobre as águas. E olha que interessante, assim que Jesus avista estes discípulos,
ele já se aproxima. Que maravilha, meus irmãos! Como que é interessante! Jesus está sempre com os olhos fitos em seus discípulos. Jesus está sempre com os olhos fitos em nós, em mim e em você. Aqui, eu acredito que devido a toda a situação que esses discípulos viveram, situação de medo, de angústia, de dor, eu acredito que eles ainda estavam com a alma dolorida devido a tudo que eles presenciaram na vida de Jesus e eles novamente sentem medo. Mas por quê? Aqui eles ainda estavam com saudades de Jesus. Eles não tinham tido esse primeiro contato com o Jesus ressuscitado. E aí eles sentem medo. Porque esses discípulos também, eles eram acostumados a caminhar com Jesus. E nesta pesca, eles estavam sem a presença física de Jesus. E aí, provavelmente, eles estavam amedrontados. E aí eles fraquejaram na fé, quando eles viram Jesus caminhando sobre as águas. Ou seja, foi a primeira experiência na vida deles. E aí eles sentiram medo. Depois, nós vimos aqui que quando Jesus fala, sou eu, não tenhais medo, nós já observamos aqui, pelo relato do Evangelho, que voltou a calmaria. E eles não sentiram mais medo, eles sentiram confiança, eles sentiram esperança. Tanto é que rapidinho Jesus já se encontra fisicamente ali e devem ter havido uma grande festa entre eles. Então, meus irmãos, hoje sábado, dedicado a Nossa Senhora, grande exemplo de unidade. A mãe de Jesus sempre caminhou com ele. Onde quer que Jesus estava, Nossa Senhora estava com ele. Assim como os discípulos, eles viviam em unidade. Eles compartilhavam a fé, as dificuldades, as esperanças, enfim. Eles viviam ali em conjunto. E é este o convite, um dos convites do Evangelho para mim e para você hoje. Que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos força, que nós tenhamos esse desejo de estarmos sempre em comunidade, que nós tenhamos este desejo de estar sempre com o Jesus ressuscitado. Então, sobre mim, sobre você, sobre a nossa comunidade, sobre os nossos colegas de trabalho, sobre a nossa família, sobre nossos irmãos enfermos. São tantos os irmãos que nos pedem oração. Sobre todos nós, dê essa bênção de um Deus que é todo-poderoso. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, porque Jesus ressuscitado caminha conosco. Amém.